Olá, é um prazer estar novamente com você, com o programa Homem de Verdade. Hoje temos um assunto muito importante aqui. Vamos falar de relacionamentos. Como é que anda essa situação dentro do seu lar? Você consegue definir com clareza o papel do homem, da mulher e das crianças dentro da sua casa? E quando os papéis estão confusos ou invertidos? Quais são essas consequências? Este é o assunto que nós queremos tratar aqui hoje. E para estar falando sobre esse assunto, está aqui conosco o pastor Wesley Gama. Ele é um dos líderes do Ministério Educando Filhos à Maneira de Deus. O evangelista Marcos Paulo, ele também é um dos líderes do Ministério Educando Filhos à Maneira de Deus. Também aqui ao meu lado está o Dr. Flávio. Ele é advogado e também está aqui à frente da Ação Empresarial, que é um trabalho que a nossa igreja também tem desempenhado aqui aos empresários da igreja. E também ao meu lado aqui, pastor Leandro, ele também lidera grupos familiares, uma coluna muito importante aqui do nosso trabalho da nossa igreja. O assunto é relacionamento, o assunto é família. Como é definir realmente os papéis dentro de um lar, de uma família? Marcos Paulo. Eixe, logo eu. Homem vivido, experiente. Eixe, é nóis. Bom, pastor, hoje os papéis eles estão assim, dentro de um lar, tá meio bagunçado, pastor. Pra falar a verdade, tá tudo invertido, né? E os homens cobram muito a parte de submissão da mulher. Mas o que é a palavra submissão? É estar sob uma missão. E os homens estão muito omissos dentro do seu lar em dar a missão para a família, reorganizar seu lar, dar os valores para um lar. E com isso as mulheres estão perdidas, ou seja, elas não estão sob a missão, elas estão tomando frente, né, dos lares, estão tomando decisões a qual o sacerdote, o homem do lar está tomando, mas por falta da omissão do homem dentro do lar. Olha, vai devagar, que senão você está complicando os homens. Não, é a realidade, né? Não, mas eu vejo assim, que hoje, como as mulheres tomaram a frente de muitas coisas, no comércio, até no prover dentro de casa, então o que aconteceu? O homem se acomodou. Exatamente. Eu vejo mais por esse lado. Então, muitos valores, como se fala na palavra, o homem tem o quê? Amar a esposa. A esposa tem que ter, honrar o esposo. Eu acho que nesse lado aí, as mulheres estão mais buscando amar os esposos, e os esposos estão honrando as esposas porque elas estão tomando frente das coisas. Então, esse papel está meio perturbando. E com isso, o homem, quando nós somos muito acomodados, as coisas estão andando e ele não está tomando posição dentro da casa dele. Está faltando atitude de ambas as partes. Falou aqui que a coisa está bagunçada. O outro já está assumindo que nós estamos bem acomodados. E vocês, o que estão pensando sobre isso? Pastor, tudo na vida tem que ter um manual. Se você compra um micro-ondas, tem um manual. Você compra uma TV, tem um manual. Um notebook tem um manual, um celular tem um manual. Nós temos um manual. O grande problema é que este manual não está sendo utilizado, que é a palavra de Deus. E com isso, o diabo entra na família, inverte os papéis e fere a família em si. Então o que está acontecendo hoje é que realmente a mulher tomou o papel do homem, em alguns casos, tá? Não vamos generalizar aqui também. Mas em alguns casos a mulher tomou o papel do homem, o homem tomou o papel da mulher, ou até ele se eximiu de todos os papéis, o homem, às vezes na desculpa de trabalho, na desculpa de querer ganhar dinheiro para a família. Isso aconteceu no meu lar quando eu era criança. O meu pai era completamente ausente, totalmente ausente. Ele ficava praticamente 1 ano fora de casa, com aquela... eu não posso julgar o meu pai nas intenções do coração dele, mas ele prezava pelo trabalho, dizia que o homem tinha que dar o sustento para o lar, mas eu não tive uma referência masculina em casa por conta da ausência dele. E isso nos feriu muito. Então o que acontece? É falta de norte. O norte é a palavra de Deus. O que está acontecendo hoje é que a palavra de Deus não está sendo praticada em casa. E quando é praticada, às vezes uma das partes endurece o coração e isso tem ferido a família. O mundo ele tem vivido uma completa inversão de valores, né? E desde que o movimento feminista ele criou força, ele tem batido na tecla que a mulher ela não tem que submeter a alguém ou ao quê. Então ela tem criado uma identidade de que na essência da mulher ela não consegue carregar
ela deixa de ter características femininas no seu dia a dia, por exemplo, cuidar de um filho, por mais que seja de competência de ambas as partes, né? É a junção do pai e da mãe, as mulheres querem ter uma independência financeira, uma independência de vida por causa desse movimento que tem dito o seguinte: faça você mesmo, faça você sozinha. Isso tem deturpado valores e tem feito do que é a exceção a regra. Então hoje os filhos comandam em casa porque eles ditam o que eles querem, a comida que eles querem comer, a roupa que eles querem vestir. E muitas vezes, por causa de uma ausência de um pai, ou seja, a liderança, o cabeça, as mães e as mulheres têm submetido, porque elas estão tão sobrecarregadas com afazeres de casa, de trabalho, que elas exercem dupla função e, ao mesmo tempo, buscam a sociedade que fala aquele chavão, né? Esse adágio popular: faça você mesmo, faça você sozinho. O assunto é realmente ele é palpitante, porque você já está mostrando o relacionamento do casal. Então eu quero chamar a atenção de vocês dois que lidam com o Ministério de Educar Filhos. Quais são as consequências da vida dos filhos por essa falta de relacionamento, de entrosamento entre o casal? As consequências para os filhos se causam pela insegurança. Traz uma insegurança aos filhos. Por quê? Porque nós somos espelhos. Nós é que passamos segurança, o sacerdote ele é que passa a segurança para dentro da sua casa. Tá certo? Porque, um exemplo simples. Se o pai toma uma posição dentro de casa, toda a família apega daquilo ali e se sente segura naquilo. Quando o pai fala, quando o pai determina. E quando a mãe valida o que o pai fala, acabou. Agora, quando a mãe não valida o que o pai fala, há um certo desconforto dentro da casa. Né? Por quê? Porque na palavra de Deus fala, quem que é o sacerdote da casa? É o pai. Quem que é a sábia dentro da casa? É a mãe. Então a sábia, ela tem que valorizar e honrar, isso já faz parte da honra do que o sacerdote passou. Um detalhe que a ciência fala de que a identidade do pai, ela surge da mãe. O filho, pelo fato de conviver mais tempo com a mãe, pelo fato da gestação, ele tem a certeza de que aquela voz é de alguém que vai lhe auxiliar, que está próximo, e ele descobre que é a mãe. Ele amamenta ali com um espaço suficiente que possa identificar quem é a mãe. Mas o pai, por mais que ele tenha na sua genética o DNA, se a mãe não apontar e fazer referência de quem ele representa, o filho ele não vai poder ter essa identidade. Então, nem tanto que quando o pai pega, por isso que eu sempre cobro uma coisa assim, quando vou cumprimentar, eu peço alguém para ser cumprimentado, uma criança, uma coisa, que ela fleta o olhar da criança. Porque o pai, quando o filho nasce, se ele olha para o filho dentro dos olhos dele, passa a segurança e ele vai ver que aquele dali é o pai dele. Então é diferente. É a mesma coisa, quando até nós estávamos ministrando esse final de semana, falando sobre a identidade, como um pai deve se chegar em casa. Quando o pai chega em casa cumprimentando, pegando na mão, abraçando a esposa, abraçando o filho, há uma segurança. Por mais que o pai chega todo perturbado, chega duro, cansado, chega negócio, mas na hora que ele toma posição... Isso gera uma identidade? Uma identidade, com certeza. Uma referência, uma referência, né? É uma identidade, é segurança. Nem tanto quando o pai fala, fala uma coisa, hoje, o que está acontecendo? Nós não estamos tendo muito tempo para estar falando com os nossos filhos. Conversar, dialogar. E eu tive uma experiência com a minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, sobre essa demanda que está tendo, política, medo, tudo, tiro, morte, arma, se pode ter arma, se não pode. Então eu fiquei com ela mais ou menos umas 2 horas esse final de semana, conversando e explicando o porquê disso para ela. Né? Porque na escola ouve alguma coisa, fala alguma coisa, e eu investi esse tempo com ela, para ensinar, para passar para ela, para dar segurança a ela sobre isso. E nós pais, nós temos que falar isso. E isso eu abordei no curso que nós ministramos, que é Educando Filho, aqui no grupo. E quando eu abordei isso do grupo, todos os pais se abriram e falaram a mesma coisa. Falaram, mas meu filho está acontecendo isso. Foi reafirmado, porque nesse curso nós estávamos falando sobre o mandato do pai. O que é o mandato do pai? A importância do mandato do pai. Faz toda a diferença no relacionamento numa casa. Com certeza. E o maior alívio que a gente consegue ver
quando um lar está mais ou menos na direção correta, é quando nós como homens chegamos em casa, o sacerdote chega em casa, e a mulher pensa assim, que alívio, meu marido chegou. Né? Quando a casa consegue receber o sacerdote da casa com essa alegria, significa que o sacerdote está fazendo um bom papel, que ele está no caminho correto. Agora, quando fala assim, meu Deus, o homem chegou. Ou seja, então ele não está trilhando um caminho. Então tem dois tipos de homem, né? Tem aquele que chega em casa, é um abençoador, é querido, e tem aquele que é problema, é dificuldade. Bom, o assunto aqui está falando de você, da sua casa, do seu relacionamento aí. Mas nós vamos para um breve intervalo comercial. Já já nós voltamos para continuar. Como é que estão os papéis aí dentro? Como é que está esse relacionamento? Como é que está funcionando isso? Tem realmente traduzido em bênçãos ou confusão? As coisas estão mudadas? Como é que está? Nós vamos discutir no próximo tópico. É um minuto só. Pagoli Fogões. Conta com a linha Foco, especialmente desenvolvida para sua residência, casa e chácara. Os fogões industriais da linha Lavoro, ideais para restaurantes e cozinhas industriais. A linha Utilitar, perfeito para locais com pouco espaço. Todos os fogões com estrutura reforçada, com opção de baixa ou alta pressão e com ou sem forno. Pagoli, há 20 anos produzindo fogões para sua casa, empresa ou igreja. Acesse pagoli.com.br ou ligue 62 3586 2419. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. O que é que a família toda adora e todo mundo sempre quer? Tem refresco, macarrão, tempero, suco de caixinha, massa pra bolo, macarrão instantâneo e gelatina. Tantos alimentos perfeitos em cada detalhe. Adorale! É tudo feito com carinho, é tudo muito gostoso e preparado do seu jeitinho. Quem souber o que é que fale. Adorale, Adorale! Adorale Alimentos, é puro sabor. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. O assunto aqui hoje é nós. É nós. Sabe por quê? Estamos falando de relacionamento. Estamos falando de certa cobrança. Cabeça, líder. Liderar em amor. Nós temos que aprender a isso. Aprender a liderar em amor. Olha, nós queremos, antes de voltar ao assunto, mandar um abraço para os nossos irmãos que estão ligados ao canal Promessa. Goiás, todo o estado de Goiás, Rio Grande do Sul, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais. Uai, os mineiros também estão ligados aí, os paulistas. Orra, meu, que bom, hein? Olha, os cariocas, meus queridos, e Santa Catarina. Vocês são todos legais, amigos, irmãos em Cristo, e vocês são homens de verdade. Não deixe o inimigo roubar essa identidade a qual Deus deu para você. Você é um homem abençoado, você é um pai, e por mais que possa ter distúrbios, problemas, dificuldades, manter firme em amor. Deus vai te capacitar cada dia. Falando sobre relacionamento, essa questão da mulher submissa, do homem ser o sacerdote, como é que vocês veem esse assunto? Tema bem polêmico, hein, pastor? A mulher, quando escuta algo sobre submissão, ela já enxerga o quê? Pilotar fogão, passar roupa, limpar a casa. Cuidar de filho. Cuidar de filho. Na verdade, não é isso que a Bíblia fala, né? É o demonstrar respeito, é estar ao lado, é ser companheira. E um detalhe é porque quando Paulo escreveu aos Efésios, o verso continua. E ele fala de uma responsabilidade enorme do homem, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, se necessário, nós como homens necessitamos morrer pela nossa esposa. Então eu acho que vai muito mais além do que a submissão, que é esse respeito, se assim possamos dizer, né? E muitas vezes, para amar, talvez nós vamos ter que lavar um prato.
Com certeza. Ação de serviço. Assar, fazer, Isso, cuidar. E isso não faz quer parte dizer que daquilo mudou os que valores, nem mudou os pelo papéis contrário. dentro de casa. Isso é uma participação. Com É certeza. isso daí. Então eu vejo assim também que podemos mudar essa submissão por ajudadora, Ação de serviço. Adjutora. adjuntora, porque hoje a mulher, como nós falamos, nós somos sacerdotes, e como a gente coloca, vamos falar assim, a gente leva, nós estamos na obrigação do sacerdote, levar a palavra, o ensinamento, levar, vamos falar assim, trazer para casa uma certa identidade, em comum acordo com a esposa, mas como o homem leva isso, o que é ser uma submissa? É fazer o quê? Ela validar o que nós estamos querendo de melhor para a nossa casa, para a nossa família. Quando a mulher, ela pega isso como como honra, tá certo? De ser, por exemplo, um ajudador a levar a nossa família a princípio, a valores e criar a nossa identidade, validando aquilo dali, os filhos é totalmente mudado, transformado, é rápido a transformação dentro do seu lar. Quando a mulher assume esse papel de validação do que o sacerdote determinou. Claro que há muita divergência entre um casal de cultura, de ensinamentos que vem para dentro, quando se une, cada um foi criado de uma forma, cada um tem uma ideia, mas na hora que você traz, igual o pastor Leandro falou, qual que é o nosso manual? É a palavra de Deus. Quando nós buscamos em uma só carne a palavra de Deus para que nós possamos criar a nossa identidade, ali nós vamos seguir um caminho. Mas o que está acontecendo em muito relacionamento hoje? Nós conversamos, direcionamos, criamos aquela ideia de como nós desejamos que seja a nossa família, como que nossos filhos, até mesmo assim, não, eu quero que meu filho chegue e cumprimente as pessoas. Eu quero que meus filhos cheguem e peçam bênção aos meus pais. Tudo isso nós temos que passar para os nossos filhos. Mas muitas das vezes o pai passa isso, quer isso, mas talvez a mãe não tenha um valor, porque na família dela isso não tem importância. Mas princípios não mudam, pastor. Amós, a palavra de Deus no livro de Amós diz: andarão dois juntos se não houver acordo? 3 e 3. Precisa haver acordo, Amós 3:3. Precisa haver um acordo. Precisa haver acordo nisso aí, porque quando o homem, não é que ele dita uma norma, ele ensina a criança no caminho, ensina a família. Então, a mãe não pode entrar ali com aquele espírito de revanchismo. Não, para com essas bobeiras, isso não existe mais. Não, são princípios que talvez satisfaz, enche de amor, de carinho e de respeito o pai. Então, que isso seja traduzido em um bom relacionamento familiar. Tem faltado muito, pastor, o diálogo, né? Para os casais, o diálogo ele tem que ser muito importante. Por quê? Com o diálogo, a gente consegue, eu e minha esposa, por exemplo, a gente chegar junto num só consenso de como nós vamos liderar, conduzir os nossos filhos, conduzir o nosso lar. Se a gente chega no diálogo, no acordo, juntos, não tem como meu lar desviar daquela conduta, porque eu e minha esposa, a gente está com o mesmo pensamento. Então, se meu filho vem com pensamento contrário, ou em mim ou na minha esposa, de qualquer lado que ele vir, o pensamento é um só. Então, o filho passa a ter um norte, o lar passa a ter um norte de princípios, de valores dentro do lar. Então, muitas casas você pergunta hoje, quais são os valores do seu lar? Nem os pais sabem quais são os valores do lar. Qual a identidade que você quer para a sua família? Exatamente, os lares estão sem identidade. Aí os filhos crescem sem identidade, passam a ter referências da onde? Da escola, dos colegas da rua, do prédio. Por quê? Os pais não chegaram, nem eles, no consenso o que eles querem de identidade para sua casa. Mas outra coisa assim que está pegando muito na família, e no meio social, e na convivência que nós estamos tendo, que as pessoas estão tendo, não é nem medo, eles não estão querendo ter conflitos. Na realidade é isso. Não querem ter conflito, não querem ter discussão, tratar, ser sincero, falar a verdade, discutir entre o casal. Palavra essa. Vocês acham que também os assuntos importantes de um relacionamento, de um casal, estão deixando de lado? O que vocês veem? Pastor, nós estamos vivendo num contexto muito amplo. Nós estamos falando sobre casamento, criação de filhos, o papel de cada um no processo profissional. Nós estamos falando do processo pessoal. Então nós estamos lidando com duas pessoas totalmente diferentes, que se uniram. E eles, o que está pegando dentro do relacionamento? Simples. Falta de diálogo. As pessoas não... Hoje talvez tenham pessoas assistindo a gente e tá falando assim, gente, está tudo invertido o papel aqui de casa.
Minha esposa está fazendo um papel que não é dela, eu estou desenvolvendo um papel que não é meu, meus filhos não estão dentro do contexto, nós estamos vivendo uma batalha. O que precisa hoje? Parar, resetar, dar um F5 nessa situação e falar assim, a partir de hoje nós precisamos alinhar os papéis. Hoje está tudo, as pessoas, o pastor falou certinho, pastor Wesley, tá aquela frase assim, prefiro estar feliz do que estar certo. A coisa continua errada e ele deixa as coisas correrem. Depois o final disso é só tristeza. O que nós temos que ter hoje é sentar. Quem está nos ouvindo hoje, entenda isso. Senta com sua esposa e fala assim, meu bem, os papéis estão invertidos. Nós estamos indo do caminho errado. E aí o que acontece? As coisas vão entrando nos eixos. Chama os filhos, papai quer aqui pedir perdão. Eu fui grosso, eu fui ausente, eu não fui um pai que fui um provedor para vocês, eu me eximi da responsabilidade de educar vocês, deixei na mão da sua mãe, mas a partir de hoje eu quero tomar as rédeas. Se você toma essa atitude para si, essa responsabilidade para si, o que você está fazendo? Você está tomando as rédeas do negócio na mão. Com certeza. E aí as coisas começam a andar. Não é verdade? Chamando para si a responsabilidade. A responsabilidade, organizar o processo. Nós que trabalhamos com os casais e nessa área, o que acontece? Muitas pessoas sabem disso, conversa sobre isso, mas falta uma coisa que o pastor falou, atitude. Querer. Porque para você ter esse diálogo, vai ter que ter uma discussão, vai ter que ter um conflito aqui dali. Isso. E as pessoas não estão querendo ter conflito com filhos, um filho que começa a falar, criança começa a chorar, a primeira coisa que o pai faz, dá um celular para fulano, dá um negócio lá para coisa, que eu quero é paz, eu não quero é conversar, eu não quero problema, eu já estou cheio de problema lá, eu já venho cheio de problema lá de fora, eu quero ter paz aqui dentro da minha casa. Certo, você vai ter paz por um certo determinado momento. Pastor, sabe como é que eu faço na minha casa? Lá em casa, claro, meus filhos estudam praticamente o dia inteiro, busco o filho 11 horas da noite no colégio, então é muito complicado. Quando eu vejo que as coisas estão desandando, a primeira coisa que eu faço é um jantar. Eu vou, faço um jantar, sento com todo mundo, falo assim, ligo para os meus filhos, assim, eu quero vocês mais cedo em casa. Graças a Deus eles me obedecem. Vai lá, a gente senta e fala assim, olha gente, vamos conversar aqui? A gente janta, brinca, conversa sobre todos os assuntos, depois a gente alinha todas as coisas. Não fiquei satisfeito com isso. Olha, você desrespeitou sua mãe com isso, você está fazendo coisas erradas, isso que não está funcionando. Então, eu preciso alinhar. Só que isso depende de tempo. Isso aí. Mas as pessoas não estão achando tempo para isso. Mas na verdade, não está priorizando, eu não vou falar né? que é tempo, não. É sair da zona de conforto. Isso. Tem muitos homens que estão na zona de conforto. Levou até hoje aqui desse jeito aqui. Eu vou ficar quietinho na minha aqui. Eu quero ter conflito. Eu vou ficar na salinha vendo minha televisão aqui, que é muito melhor. Deixa eu pegar. Deixa o barco correr. Deixa o barco correr. Uma coisa que tem tido muito conflito, gerado muito conflito entre os casais, é a questão financeira, né? Também. Os homens, eles se sentem impotentes quando tem um auxiliador, uma esposa que ganha mais do que eles, ou fica uma concorrência, né? Eu acho que a melhor coisa é ter um equilíbrio, onde ambas as partes possam tomar decisões a respeito da responsabilidade da casa, do lazer e também das divisões a respeito do que comprar especificamente para um ou para outro. Eu acho que você ter esse equilíbrio, eu acho que é um alívio na sua alma, porque sua esposa ela consegue ter e saber como é que está a situação financeira e econômica da sua casa, porque tolo é o homem que não apresenta o valor financeiro que ele tem disponível. Às vezes a pessoa morre e aí, a esposa não sabe que tem uma baita de uma aplicação, não sabe que tem uma casa, um apartamento. E como é que faz? Ou uma conta para pagar. É isso aí. A conta vem, fica tranquilo. Olha, gente, o certo é, todos aqui, você, eu, você, todos nós temos a nossa família. Todos nós temos os nossos conflitos dentro do lar. Todos nós temos o nosso comportamento de vida. Porque eu nasci com o meu estilo de vida. Fui me casar, eu já era um homem praticamente feito, completo. A minha mulher veio de outro berço, com outros ensinamentos. Aquela forma dócil. E o homem rude, batalhador, lutador, quando é fé, se junta aquelas duas ideias para andar e dirigir um barquinho chamado família. Se nós não tivermos uma conjugação de ideias, um vai querer remar para cá, o outro vai querer remar para cá. Cada um se achando o certo, o dono da razão. Aí eu digo para você, meu querido, como é que está aí? Aqui nós chegamos ao nosso entendimento. Precisa haver amor e respeito, precisa haver o diálogo, com amor e respeito, porque aí flui num relacionamento perfeito. Os filhos
são herança do Senhor. Mas os filhos espelham no comportamento do pai e da mãe, no relacionamento de vocês. Se a noite foi boa, no outro dia está tudo bem, os filhos estão tudo alegre. Mas se a noite não foi boa, tadinho dos crianças que pagam o pato. Eu vejo assim, pastor Sal, nós como pai, nós temos que buscar ajuda. Nós temos que investir na nossa família. E tem muitos lugares bons para nós estamos buscando isso em casal. Bem lembrado Tá sobre certo. isso, pastor, porque a igreja, Catedral da Família, nós temos aqui Esse é o cursos. princípio, né? Família, tudo Nós aqui é temos gera em família. cursos aqui, por exemplo, curso para curar um relacionamento. Chama PCE, Pilares para um Casamento Estável. Ah, pastor, meu problema não é com a minha esposa, não é com o meu esposo, o problema é com meus filhos. Tem outro curso, Educando Filhos à Maneira de Deus. Ah, pastor, lá em casa a mulher ganha mais um pouquinho do que eu, ela quer mandar. Temos um curso, CRAU, Finanças. Princípio do Sucesso Financeiro. Tudo isso é bênção, gente. Oi, amigo, meu querido, tudo isso é bênção. A sua família é bênção, sua mulher é bênção, você é bênção, seus filhos mais ainda. Para que o atrito? Para que o conflito? Deixe o mundo para lá e vivam a vida de vocês. Olho no olho. Amor. Converse com carinho. Você, homem de sucesso, homem de verdade, você tem todas as armas, ensinamento, preparação, através da Bíblia Sagrada, através da Palavra de Deus, da igreja, da sua igreja. Aqui nós temos uma igreja, Catedral da Família, preocupada com a família. Você tem todos esses equipamentos, essas ferramentas, para tornar o quê? Viver uma vida feliz. Pensa nisso, pense nisso. Reflita sobre isso. Um forte abraço e até o próximo programa.